Você tem dúvida que você foi criado para um propósito único? Deus, Ele não perde o controle das folhas das árvores que caem. Você acha que você teria nascido por acaso? Por que você acha que veio à existência? Por que você acha que Deus te deu um cérebro tão complexo assim? Ontem eu estava conversando com os meninos, lá na casa do Dr. João, né? Foi, acho que da casa do Dr. João. Lá no prédio dele. E foi tão interessante que eu acho que eu convenci os meninos todos a serem neurocientistas. Missão cumprida. Eu dei uma entrevista recentemente para a Conferência Geral e eles disseram qual era o meu principal desapontamento como neurocientista. Eu falei assim, puxa, eu nunca pensei nisso, né? Qual é a minha maior frustração como neurocientista? Sabe o que me veio à mente? De não termos tanto neurocientistas assim na igreja. Eu acho que nós deveríamos ser mais, para estudarmos mais sobre o cérebro, para mostrarmos como Deus é grandioso. Porque o nosso cérebro prova isso. Nós temos mais ou menos 86 bilhões de neurônios. E os neurônios não são as células mais abundantes no cérebro. E estes 86 bilhões de neurônios fazem mais do que 100 trilhões de conexões. O neurônio pode ser ativado mais de 100 vezes por segundo. E como ele faz conexão com mais ou menos 10 mil outros neurônios, um neurônio pode ser ativado 10 mil vezes em menos de 1 milésimo de segundo. Pensa o que é isso? Não dá nem para a gente pensar, né? O nosso cérebro é tão complexo, que mesmo que você, talvez, lógico, vai depender da idade, do tamanho da injúria, de vários fatores, mesmo que você sofra uma perda significativa de uma região, nós temos a possibilidade de outra área assumir aquelas atividades. Sabia que você mesmo que desenvolva um Alzheimer, o seu cérebro é capaz de fazer brotar novos neurônios, até mesmo em algumas regiões, como o hipocampo, que tem a ver com memória, que está muito envolvido com Alzheimer. Ontem ensinei para os meninos que a gente não fala Alzheimer, tá? A gente fala Alzheimer. Uma palavra alemã, né? E a doença já é tão triste, a gente ainda acaba com o nome. Deus nos fez incríveis. Eu tinha preparado uma mensagem para hoje pela manhã, mas confesso que eu fui tão incomodada para mudar. Vocês me permitem ter mudado? Porque eu senti que Deus queria que eu falasse algo diferente para vocês. Nesta semana eu estava conversando com algumas pessoas. Uma pessoa em específico me disse assim, doutora Rosana, eu a conheci e ela disse assim, eu preciso conversar com você. E ela disse assim, por que eu, uma mulher financeiramente tão bem sucedida, daquele tipo que eu tive que segurar o coração para não ter inveja, ela não sabe o que é andar em voo coletivo. Ela anda no voo privativo com o marido, eles têm um avião. Eu falei, eu nem queria. Eu adoro pegar a fila da Azul para entrar no avião na classe econômica. Acho super legal. E ela disse assim, tenho tudo, estudei, moro onde quero, tenho um apartamento em Milão, Paris, tudo. Eu falei, para por aí. Mas eu não consigo esquecer as coisas que eu escutava na minha infância. Menina preta fedorenta. E é italiana, viu? Seu cabelo aí parece de não sei o quê. Por que você nasceu? Uma pena que eu não tive coragem de te abortar. Um outro moço, um dia, conversando com ele, ele me disse assim, por que eu não consigo esquecer o que a minha mãe me disse a infância inteira? Você é a desgraça da minha vida. E eu parei para pensar mais profundamente sobre essas coisas essa semana, e aí eu me lembrei de algo que é muito importante, que você sabe que é. A palavra. A palavra é importante. Se existe uma capacidade humana que nós não conseguimos encontrar em nenhum animal, porque é nenhum outro animal, não, em nenhum animal, porque nós não somos animais. Somos a semelhança de Deus. Não somos frutos de uma evolução. Se existe uma capacidade que temos que não é encontrada em nenhum outro ser criado nesta terra, é o poder de
falar da forma que falamos, porque papagaio não fala como a gente fala, né? Algumas pessoas falam como o papagaio, mas o papagaio nunca fala igual a gente. Entenderam a ideia? Por que a gente tem essa capacidade da fala? Não vou entrar nem nos detalhes de como o nosso cérebro processa para vermos uma palavra, ler, falar sobre ela, porque é tudo muito complexo. As pessoas acham que existem simplesmente regiões do cérebro localizadas no córtex, como algumas regiões de Broca, que estão envolvidas com a fala, porque cada região está envolvida com uma característica da fala, né? Um com a possibilidade de movimentação da boca, outro com a possibilidade de escutar a palavra que estamos pronunciando, outra de expressar emoção. Todas as regiões do cérebro, muitas regiões do cérebro estão envolvidas com a fala. Para você falar, você evoca memória, que a gente não sabe onde está localizada. Hipocampo só consolida a memória, mas ele não guarda a memória. Prova disso é que se alguém sofre uma lesão de hipocampo, não consegue formar novas memórias, mas lembra de tudo que aprendeu anteriormente à lesão. Nós temos uma região toda motora envolvida com a fala, aqui do tronco. Então, a gente não tem só córtex envolvido com fala. É algo tão complexo e tão incrível que nós nos tornamos quem somos. E aí existe uma grande discussão, até mesmo dentro da evolução, da teoria da evolução, que não existe um correspondente evolutivo com outros animais, quando nós pegamos a capacidade de córtex pré-frontal, dorso medial, de pegar uma palavra e conseguir traduzi-la, e de conseguir expressá-la. A capacidade de pensar dessa forma que pensamos, de planejamento estratégico, de pensar em moralidade da forma que nós pensamos, nós não encontramos em nenhum animal. Isso é único do ser humano. E aí eu te faço já uma pergunta. Como você tem usado esta característica, ou essa possibilidade, esse dom que Deus te deu? Você lembra das palavras que você já escutou, que foram as mais significativas na sua vida? Você lembra? Pensando nisso esses dias, porque eu gosto muito de pensar como você, eu falei assim, puxa vida, algumas pessoas acham a minha história incrível de vida, né? Eu sempre achei muito comum. Na verdade, eu formei a minha graduação em psicologia, que as pessoas não sabem, né? A minha graduação em psicologia. Eu fiz a Universidade Estadual Paulista, que na época era a melhor faculdade de psicologia da América Latina. Passei em terceiro lugar na classificação, quarto lugar, na classificação geral da Unesp. Teria feito medicina se quisesse. Se fosse hoje, né, que você passa pela classificação, você escolhe um curso. Na época eu já havia escolhido psicologia. Quando no segundo ano eu já começo a trabalhar com neurociências, fui para o laboratório de psicobiologia lá da universidade, trabalhei nas pesquisas do Dr. Greff, um dos maiores neurocientistas brasileiros. Fez todo um mapeamento de ansiedade e depressão no cérebro, chegou a concorrer ao Prêmio Nobel com esses estudos que nós desenvolvemos, mas o Kandel, que trabalhou com a memória, merecidamente leva o prêmio de 2000. E quando eu vou para lá, eu peço uma bolsa de investigação científica para o governo, pelo CNPq. Foram mais de 20 mil pedidos de bolsa e eu fiquei em segundo lugar na classificação geral, baseado no meu histórico escolar. E termino minha graduação, já entro na USP, Ribeirão Preto, para fazer o mestrado, mas, ao mesmo tempo, passei em terceiro lugar, aí foi o terceiro lugar, para também fazer o mestrado na Escola Paulista de Medicina. Fui para lá, eu faço o mestrado, no final do mestrado, vou para um congresso de ciências, e eu ganho um prêmio, uma menção honrosa, pelo melhor trabalho de neuroquímica de 2004. Aí eu termino o meu mestrado, faço o doutorado, faço um pós-doutorado na própria Escola Paulista de Medicina, vou para a USP, faço mais um pós-doutorado lá, e quando estou lá, recebo um convite do governo norte-americano para desenvolver pesquisa com suporte do NIH, na Universidade de Toledo, em Ohio. E lá eu fiz o meu terceiro pós-doutorado. Aplico, então, para o Green Card, porque eu queria continuar morando nos Estados Unidos, depois que a gente prova daquela água, fica tão difícil. É tão difícil voltar para casa. Mas não sou filho pródigo, só foi difícil voltar. E aí eu peço para o governo a residência permanente, já estava grávida da minha baby Angelina, que deveria estar aqui,
mas por conta da troca das datas, só volto para São Paulo na segunda-feira, já à tarde, chego tarde, na terça pela madrugada a gente já viaja para a nossa casa, quis poupá-la de mais uma viagem, mas eu tive que dar uma enganada no que eu viria fazer aqui, porque senão ela iria ficar chorando em protesto, porque ela gosta de gente, gosta de conhecer gente nova. Então, eu não falei muito o que eu iria fazer aqui nesse final de semana. E aí, eu já estava grávida da Angelina, aplico para o Green Card, e o governo norte-americano não me faz nenhuma pergunta a mais, porque o governo norte-americano me reconhece alguém com habilidades extraordinárias. Mas sabe por que isso é tão interessante? Sabe o que é tão interessante nisso tudo? É que para mim isso era muito simples. E simples, mesmo sendo filha de pedreiro e doméstica. Sabe por quê? Porque um dia eu escutei algo dos meus pais. Os meus pais, mesmo na sua simplicidade acadêmica, eles eram muito sábios. E na sabedoria você sabe dizer as coisas. Se você tem dificuldade para dizer as coisas no tempo certo, peça sabedoria a Deus, porque Ele dá a todos de forma abundante. Os meus pais disseram uma vez para mim, filha, você pode ser o que você quiser ser. Desde que o que você for fazer, volte para Deus em forma de serviço. E é tão interessante porque eu praticamente não enxergo, eu finjo que eu estou enxergando. Né? Eu tenho uma perda visual do olho esquerdo muito significativa por conta de um sarampo na infância. Tem uma cicatriz na retina e outros problemas. Os médicos achavam que eu ficaria de fato cega, cresço com muita dificuldade para enxergar, mas Deus ele vai fazendo os milagres dele, né? Mas eu cresci com muita dificuldade para enxergar, tenho dificuldade para enxergar até hoje. Não sei como trabalhei com neuroquímica a vida inteira. E aí os meus pais, percebendo que eu tinha aquela dificuldade para enxergar, eu não conseguia ler as coisas. E sabe quando as crianças vêm aqui na frente participar? Vão ler um jogral, alguma coisa? Eu não era capaz de ler. Aí os meus pais tiveram uma ideia. Eles disseram assim, filha, você não precisa ler as coisas lá na frente. Você tem uma capacidade de memorização que é incrível. Então você pode decorar tudo. As crianças vão lá para frente com papel, você não precisa levar o papel, é só você decorar. A gente lê e você decora, combinado? Combinado. Eu passei a ter uma capacidade de memorização, não extraordinária, mas o suficiente para sobreviver. Mas sabe o que é incrível? Hoje eu penso assim, eu não tenho essa capacidade de memorização, mas um dia os meus pais disseram que eu tinha. E isso fez diferença na minha vida, na história da minha família. Porque senão, eles poderiam falar assim, olha, é melhor você não participar, fica sentadinha, quem sabe alguma outra coisa você consiga fazer. Mas eles vêm e dizem assim, você não precisa ler, você pode memorizar. O que você tem dito para os seus filhos? Deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho mais complexa. O que você tem dito para o seu cônjuge e o seu filho escuta? Estudos norte-americanos indicam que os meninos preferem levar uma surra dos seus pais, falando do homem. Eles preferem que o seu pai lhes dê uma surra do que escutá-los falar alto com a mãe deles. Então você precisa se orgulhar mais de ser um bom marido do que de nunca ter dado uma palmada no seu filho. O que você tem dito? E eu gosto de alguns personagens bíblicos. Eu gosto de Esther. Eu gosto de tantos. Mas eu gosto muito de Esther. E você pode abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Um livro aí antes de Jó. Então, de trás para frente, a gente tem Salmos, Jó e Esther. Entenderam? Porque a sequência é Esther, Jó e Salmos. Você está aí aberto? Capítulo 2. Todo mundo conhece a história de Esther? Alguém não conhece? Porque se não conhecer, eu dou um panorama da história. Todo mundo conhece a história de Esther? Não? Então vou passar rapidamente pela história de Esther. O rei Assuero, ele era o grande imperador do mundo.
Ele havia tomado o reino mundial, inclusive de Babilônia. Agora ele era o grande rei de todos os impérios, eram 127 províncias. Dessas 127 províncias, todo mundo tinha que vir e adorar o rei Assuero. Um dia ele está dando um banquete que durou 6 meses. E na última semana ele abre aquele banquete para todos os moradores de Suzã, que era a capital. E durante aquele banquete, ele já embriagado, manda uma ordem para a rainha Vasti. Quero que você se apresente aqui para os homens com a coroa real. E Vasti diz assim, vou nada. Não vou atender seu pedido. O rei fica atordoado sem saber o que faz, porque a rainha havia desobedecido uma ordem. Os seus conselheiros então dizem assim, olha, rainha tem que obedecer o rei. Como Vasti não fez isso, ela perde a coroa real, porque senão as mulheres desse reino vão se rebelar, cada uma contra o seu marido, e nós vamos perder o controle do reino. Então ele pensa, de fato, tira a rainha Vasti desse cargo. E aí então um dia ele fica com saudade de Vasti. Depois das guerras dos reis, Assuero está ali sentado pensando e fica com saudade de Vasti. Para que ele não tenha uma recaída, se nós pudéssemos falar na linguagem de hoje, os seus súditos ali, os sábios, chegam e falam assim, rei, nem sonha de trazer Vasti de novo, porque o segundo erro seria maior que o primeiro, né? Provar que não vive sem uma mulher, isso é muita fraqueza. Imagina para um rei. Então eles têm uma ideia, vamos fazer assim, vamos achar uma nova rainha. Então eles saíram conclamando para que todas as virgens formosas do reino se apresentassem. E aquela a quem o rei gostasse, casaria-se com ele. Esse é o pano de fundo. No meio dessas moças tinha uma moça chamada Esther. Esther era judia, criada pelo seu primo Mardoqueu, porque os seus pais tinham morrido. A Bíblia fala que ela era órfã, por isso havia sido criada por Mardoqueu. Ela tinha aproximadamente 17, 18 anos de idade. E aí, então, quando passa aquela conclamação, a gente não sabe se ela foi impelida, ela foi obrigada a se candidatar ou se ela de fato se candidata. As moças, antes de passar na presença do rei, tinham que passar por 12 meses de tratamento de beleza. Sonho meu e seu. Melhor ainda, tudo pago pelo rei. Olha só. Já fica aí uma dica para os homens de plantão. E aí, Esther, que era do povo que havia também sido escravizado lá por Babilônia, ainda estava morando ainda um restante desse povo, ainda em Suzã. Esther estava no meio. E é assim que o livro de Esther começa, contando toda essa história. Esther está ali, se candidata, ela fazia parte da minoria que havia sido escrava, e ela agora se apresenta diante do rei. A Bíblia mesmo diz aí no capítulo 2, que Esther conquistava a todos por onde ela passava. E ela caiu na graça, no favor de Hegai, que era quem cuidava das moças, antes de se apresentar para o rei. É tanto que ele gosta tanto dela, que a coloca no melhor aposento da casa das mulheres. E dá para ela as melhores servas para cuidar dela. E quando ela vai se apresentar para o rei, ele diz exatamente o que ela devia levar para se apresentar diante do rei, porque ele sabia o que agradaria o rei. E durante todo o livro de Esther, a gente encontra dizendo que Esther agradava a todos, ela conquistava a todos. E não foi diferente. Quando ela se apresenta diante do rei, o rei olha e fala assim, essa é a nova rainha, porque ele gostou mais de Esther do que de qualquer outra moça. Posso abrir um parênteses agora? Meninas, Esther tinha por volta de 17, 18 anos de idade. Se uma menina nessa idade, criada pelos tios, por melhores que fossem, não eram os pais. Ok? É um discurso que eu sempre escuto. Sou muito bem criada pela família, mas assim, gostaria de conhecer os meus pais. E aquela menina, mesmo em tão tenra idade, ela conseguiu o favor das pessoas. Então, para mim e para você, não há desculpas para sermos quem somos em alguns momentos. Desagradáveis. Desagradáveis. Existem pessoas extremamente desagradáveis. Posso desabafar? Existem aquelas pessoas, não sei se você já passou por isso, que você tem até medo de falar assim, oi, tudo bem? Porque vai vir uma lista de lamúria que vai até te cansar. Já passaram por essa situação? Conhecem alguém? Eu conhecia uma mulher. A minha mãe falece aos 47 anos de idade, vítima de um AVC,
Foi para a igreja no domingo à noite, chegou em casa, passou mal. Meia-noite, minha mãe já estava em coma no hospital, para falecer 17 dias depois. Estamos lá, na cerimônia fúnebre, eu recebendo todo mundo que chegava. Chega a mulher que eu tinha medo de falar, oi, tudo bem? Ela chega, entra e fica ao meu lado, ao lado do caixão da minha mãe, e diz assim: feliz a irmã Bete que descansa, enquanto eu estou aqui em pé com essa dor nas costas. Eu quase falo assim, eu não faço questão de trocar. Troca com a gente. Porque tem gente que as suas palavras estão viciadas. Tem mulher que está com a palavra viciada para reclamar do marido. Uma vez uma mulher procurou terapia porque queria separar do marido. Já estava decidida. Não queria mais aquele casamento. Claro que todo réu tem direito de defesa. O marido foi chamado. Por que você acha? Você sabe por que você está aqui? Não tenho a mínima ideia. É porque a sua esposa quer separar de você. O homem levou um choque. Como na maioria das vezes o homem leva um choque quando a mulher quer separar. Mais do que a mulher. E aí ele fala assim, meu bem, são 35 anos de casados. Por que você quer separar agora? E ela diz assim, porque você não me ama mais. Ele é assim, como assim? Quem te contou isso? Você não me ama mais, eu não posso viver com um homem que não me ama. Mas eu te amo. Ela falou assim, então, porque desde que a gente casou, você nunca disse que me ama. Aí o choque dele foi maior. Ele disse assim, querida, no dia do nosso casamento, eu disse na frente de todo mundo que eu te amava. O dia que eu trocar de ideia, eu te aviso. Simples assim. E ela sofrendo. Claro que eu não estou justificando o homem, mas às vezes a gente não sabe lidar com as palavras. E parece que eles se resolveram, porque ele confirmou. Queridos, as palavras têm um poder muito grande. E eu gosto que quando você vai aí, ó, versículo 10. Então ela está, entenderam a ideia? Ela é acolhida como rainha naquele palácio. E o rei ama Esther. A Bíblia fala, meninas, depois eu falo com os meninos. Meninas, a Bíblia fala que quando Esther e o rei Assuero casam, ele ficou tão feliz, que ele aliviou a pressão sobre as províncias. E houve paz no reino. Tem noção do que uma mulher é capaz de fazer? Gente, uma rainha não era tão importante quanto um rei. Ela consegue mudar um homem. Eu sei que alguns homens são mais difíceis do que o Assuero. O Assuero só matava, arrancava a cabeça, destituía reis, depunha rainhas. Mas a solução para a nossa vida. E aí é tão interessante, é nesse ponto que eu quero que nós pensemos um pouco. Versículo 10. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mardoqueu lhe ordenara que não o declarasse. Ela se torna rainha e ela não diz que é uma judia. Aí você fala assim, puxa vida, por que ela não declara que ela é uma rainha? Porque o seu tio havia dito para ela que esse era o melhor caminho. E aí então, quando ela está lá, acontece a grande história de fato do livro. A história toda é contada por conta desse ponto. Que um dia levanta quem contra o povo? Judeu? Amã. Amã era o homem mais poderoso do reino depois do próprio rei. Amã todos os dias saía do palácio e encontrava Mardoqueu sentado à porta do rei, porque ali trabalhava. E todas as pessoas se prostravam diante de Amã em reverência, mas Mardoqueu não fazia assim. Porque Mardoqueu era judeu e se prostrava somente diante do Deus Altíssimo. Amã então um dia sai de lá revoltado e diz assim para a sua esposa, que não era uma mulher sábia. A história nos mostra isso. Olha, eu tenho tudo que quero. Tenho os filhos que quero, a casa que quero. O rei me adora. O rei não toma nenhuma decisão sem falar comigo. Só que Mardoqueu me aborrece. Tudo que eu tenho não tem valor por causa de Mardoqueu.
E aí a mulher dele fala assim, por que você não constrói uma forca e pede a cabeça desse homem para o rei te dá, e enforca esse homem que te traz tristeza. E de fato Amã faz uma forca. Mas como se não bastasse, Amã fala assim, quer saber de uma coisa? Quero matar todo o povo judeu, esse povo miserável. E ele então consegue pegar o sinete do rei, o carimbo do rei, e consegue colocar uma lei, dizendo que no dia específico, todos os judeus deveriam ser mortos e os seus bens saqueados. Quando Mardoqueu fica sabendo aquilo, manda chamar Esther e diz assim, Esther, talvez seja para este momento que você foi colocada como rainha, porque o nosso povo vai morrer. E se você não interceder por nós diante do rei, Deus irá livrar o seu povo e talvez você e a sua descendência deixem de existir. Ela então conclama um jejum de 3 dias. Todo o povo judeu fez esse jejum, ela e as suas moças também. E no 3º dia, ela vai e se apresenta diante do rei. E ela não podia fazer isso. A rainha só podia entrar na presença do rei se por ele fosse chamada. Quando ela apresenta-se então diante do rei, ele na sua misericórdia estende o cetro e diz assim, o que queres, rainha Esther? Se me pedires, até metade do reino eu te dou. Olha lá de novo a inveja brotando. Até metade do reino eu te dou. Do casamento até essa situação já tinham passado 5 anos. 5 anos que ela era casada já com o rei. O rei ainda apaixonado por essa mulher, gente. Olha que coisa linda. Sou inveja do coração das meninas. Que o meu, eu sei que meu marido é apaixonado por mim. Pelo menos ele disse isso ontem. Depois fala assim, fala que me ama, fala que me ama. Não, ele me ama. E aí, ela vai diante do rei. E ele fala assim, pode pedir que eu te dou até metade do reino. Gente, Esther já estava 3 dias sem comer e sem beber, em jejum, desesperada, porque o dia da morte estava aproximando. Todo mundo ia morrer. E claro que quem soubesse que ela era judia ia contar também. Porque tem muito judeu ruim, né? Vamos pensar na história se fosse hoje. Você acha que quem era vizinho de Esther antes dela se tornar rainha não sabia que ela era judia? Claro que sabia. O povo sabia que ela era, o povo judeu sabia que ela era sobrinha de Mardoqueu, muita gente sabia. Se ela não se revelasse, alguém ia contar para Amã, sim. Porque fofoca existe, né? Se bem que crente não fofoca, faz pedido de oração. Gente, vamos orar pelo pastor. Porque eu soube isso, daquilo dele, e ele fez isso, fez aquilo, a gente precisa orar por ele, né? Entenderam a ideia? A gente não fofoca, faz pedido de oração. Naquela época, eu acho que também rolava muito pedido de oração entre os judeus. E aí, Esther estava, assim, muito preocupada. Mas, a Bíblia diz, não vou ler para nós ganharmos um pouquinho de tempo, a Bíblia diz que Esther, quando vai se apresentar diante do rei, ela coloca as suas vestes reais, se arruma e se coloca diante do rei. E o rei olha para aquela mulher e fala assim, pego facinho. Ela estava linda, arrumada, alinhada, é tanto que ele não desconfia o que ela tem para pedir. Meninas, parem de fazer teatro com as coisas. Eu sei que você fica angustiado, o seu filho deu trabalho, mas não é motivo para o marido chegar e você se rasgar, gritar. Aprendi uma coisa com a minha mãe. Filha, deixa o seu marido chegar, entrar, comer, tomar banho. Depois que todas as necessidades básicas dele estiverem saciadas, você traga o desafio que você teve durante o dia e que você não pode resolver sozinha. Aquilo que você resolveu, nem diga para ele. Nem diga para ele. Se apresente de forma digna sempre. Não estou falando só da nossa aparência, ok? Serve para todos. Na nossa forma de se portar nas situações. O rei diz assim, se quiser, eu te dou até metade do reino. Ela falou assim, a única coisa que eu quero, rei, que o senhor e Amã aceitem o meu convite para um banquete que eu estou fazendo para vocês para amanhã. O rei assim, nossa, que honra, a rainha fazendo um banquete para mim. Até o rei se sentiu lisonjeado, mesmo estando farto de banquetes.
A mãe então se achou, né? Imagina a rainha fazendo um banquete, ele o único convidado, junto com o rei. Naquele momento, Esther não disse o que ela tinha para dizer, porque gente sábia sabe a hora de abrir a boca. O rei vai no outro dia no banquete, ela fala assim, tem mais um banquete para convidar, ela está preparando a situação. E quando ela diz, ela vai direto ao ponto. Ela diz assim, Amã planejou a minha morte do meu povo. A minha morte do meu povo. Ela se inclui no problema. Do jeito que o rei amava Esther, ele ia dar um jeitinho de dar uma cidadania para ela, persa, para ela não morrer. Não, ela é judia, mas ela também é persa. Ele teria feito alguma coisa por ela. Mas ela se coloca no meio do problema. E nós temos uma tendência, né? O problema foi da equipe, que errou no procedimento, que não escutou o que eu disse. Não, nos casos mais graves, a gente até fala assim, não, o seu filho que fez isso. Não é nem nosso, né? A gente se exclui do problema. E aí, gente, ela conta, e o rei fica surpreso em descobrir que ela é judia. Eles já estavam há 5 anos casados. Existem coisas que a gente tem que saber a hora certa de falar. Existem momentos da vida que nós temos que aprender a silenciar. Porque existe um momento exato para nós falarmos algumas palavras. E aí nós sabemos do desfecho da história. O rei não podia revogar a lei, mas dá aos judeus o direito de se defenderem no dia da matança. Nenhum judeu morre. Foram os judeus que mataram os seus inimigos. Mas não saquearam, porque o que eles queriam era somente a vida. Parece que o favor que o povo mesmo, os judeus, recebem para voltar para a sua terra e reconstruir, vem dessa história de Esther, que fez com que o povo tivesse simpatia pelo povo judeu. Mas de todas as histórias, envolvendo palavras, que eu acho impressionantes, está lá no Novo Testamento. Existem muitas histórias no Antigo Testamento que são incríveis quanto à palavra. Ana, que quando é afrontada pela segunda esposa do seu marido, e o marido a vê chorando, porque Penina a irritava dia e noite até que chorasse, e não quisesse comer. Penina significa fértil, e Ana era estéril. E ela a provocava, porque ela tinha filhos e Ana não tinha filhos. Quando seu marido um dia, mais uma vez, a vê chorando, e sabia que era Penina quem a irritava, ele diz assim, Ana, por que choras? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Ana se levanta e vai para o templo chorar. E quando ela chega lá, o próprio profeta Eli diz assim, mulher, por que estás embriagada a esta hora da manhã? Comportas-te como uma vadia. E ela responde, não, Senhor meu, sou apenas uma mulher atribulada de alma. Por que Ana consegue ter esse equilíbrio mesmo em meio à dor? Porque é algo que se desenvolve durante a vida. As circunstâncias têm que trazendo para a nossa vida maturidade. E algumas pessoas envelhecem, não amadurecem, apodrecem. O que a maturidade tem feito com as suas palavras? O que você dizia quando era jovem e hoje você pondera antes de proferir essas palavras? E ela então consegue favor de Deus, não somente por controlar as suas palavras, mas Deus olha para aquele coração aflito. Ela poderia ter falado para o seu marido, agora você me pergunta por que eu choro, né? Você vai lá e escolhe outra mulher que me irrita, você não me defende, agora eu estou chorando porque ela não me deixa nem comer. E você vem me perguntar por que eu choro, a culpa é sua. Ela não faz isso. Porque talvez ela tenha aprendido com a história de Sara. Sara que oferece a sua serva para Abraão casar e ter um filho, porque também era estéril. Quando o seu marido tem o filho Ismael, ela não aguenta, porque também Agar fazia ciúme para Sara e ficava esfregando Ismael na cara de Sara, sabe? Eu tenho um filho e você não tem? A Bíblia fala mesmo que rolava provocação. O que Sara faz? Fala para Abraão assim, olha, pega o seu filho e a mãe dele manda para o deserto. Na minha casa eu não quero mais. Ela não foi sábia. E aí nós encontramos 2 gerações que brigam
por toda a história. Decorrente da família de Ismael e da família de Isaac, que foi o filho que depois Sara teve. Talvez Ana tenha aprendido com Sara que nem tudo que a gente quer falar, a gente fala na hora que quer falar. E cuidado se o seu discurso é assim, eu sou tão sincero que o que eu quero eu falo na cara. Eu sei que aqui não tem não, em terras distantes isso acontece. Se você fala que quer o que quer porque você é sincera, não. Você é imaturo e sem educação. Porque a gente tem que aprender a falar na hora que tem que falar. Mas eu quero que você vá para Mateus. E o ponto principal está aí em Mateus, capítulo 3. Uma história extremamente conhecida por todos nós. Mateus, capítulo 3. A partir do versículo 13, narra o batismo de Jesus. Todos conhecem, né? Jesus vai até o Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo, que era João Batista. João, que era o Batista, o que batizava. E quando ele chega ali, João reconhece e diz assim, eu não sou digno de te batizar, é você quem tem que me batizar. Mas Jesus então disse que ele precisa ser batizado. E quando ele é batizado, nós encontramos no versículos 16 e 17 o que acontece logo no momento que ele sai das águas. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E o verso principal é o 17. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou quem me dá muita alegria. Jesus sai desta cena, e o capítulo 4 começa dizendo que a seguir ele foi para onde? Para o deserto, aonde ele ficaria 40 dias e 40 noites, em jejum, orando. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto, e lá ficou 40 dias e 40 noites. E no final deste período, nós temos o quê? A grande tentação. Vamos lá para o capítulo 4, vamos começar pelo 1, para pegar o contexto. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que ele teve? Fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. A primeira tentação não foi quanto à comida, desculpa. Não foi contra a comida. Foi o que está escrito no começo do verso. No meio do verso aí. Se és filho de Deus. Colocou em Jesus a dúvida, será mesmo que eu sou filho de Deus? Será que Deus está me aceitando mesmo como filho dele? Será que eu sou Deus? Satanás chega e fala assim, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. A grande questão está na resposta de Jesus. Versículo 4, que diz, Jesus, porém, respondeu o quê? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que eu acho lindo nesse verso? É que, na verdade, ele está fazendo uma menção, lá o finalzinho do capítulo 3, quando Jesus sai das águas, e sai uma voz dos céus, né? Que diz o quê? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus estava dizendo para Satanás assim, eu não vivo do pão, mas eu vivo das palavras que Deus procedeu sobre mim durante o batismo. O verbo que é usado aqui é maréia, que é a palavra falada. É a palavra falada diretamente a uma pessoa. Mas eu vivo não só do pão, mas o que eu escutei lá quando eu saí do batismo dizendo que este é o meu filho, em quem eu tenho muita alegria. E aí Satanás não conseguiu fazer Jesus comer, porque na verdade, queridos, o nosso maior problema
não está nas tentações palpáveis. Está, na verdade, na certeza ou não de que a quem pertencemos. A grande tentação na nossa vida é discernir o que nos dizem. Porque as palavras, no que elas são ditas, elas vão definindo quem somos. Se as pessoas falam que você é bonita ou feia, inteligente, nem tão inteligente assim, que você é um bom profissional, não é um bom profissional. E eu tenho visto que esta tem sido uma armadilha para as nossas vidas. No que nós estamos crendo. A partir das palavras que nos são ditas. Depois Satanás só vai levando pancada de Jesus, né? Pula aqui do pináculo. Porque Deus vai dar uma ordem e o seu anjo vai descer para te salvar. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus reconhecendo que Deus, naquele momento do ministério, era quem guiava ele. E ele devia obedecer, era a Deus. E o tempo todo ele está remetendo a Deus o tempo todo. As coisas que chegarem para você, da forma que chegarem, coloque sempre diante daquele que te criou. Todas as vezes que te disserem algo que lhe traga um sentimento de desprezo ou de não reconhecimento, gerando em você talvez complexo de inferioridade, coloque isso diante de Deus e diga assim: Senhor, eu sou isso. E você vai escutar do próprio Deus te dizendo: você é o meu filho amado e você me traz muita alegria. O senso de pertencer a Deus muda a forma de olharmos para nós mesmos. A minha mãe, e eu quero falar isso rapidamente, a minha mãe cresceu sem os pais. Por conta de uma separação, pensa um casal que separa na década de 50. A minha avó tinha 19 anos de idade, separada com 3 filhos. Claro que não dava para viver no vilarejo, resolve mudar para São Paulo. E nessa mudança era muito difícil. O meu avô já havia ficado com o filho mais velho. A minha mãe era uma baby de 2 aninhos. A minha avó tinha a caçulinha de 6 meses. Claro que ao tentar a vida sozinha em São Paulo com 2 crianças, viu que não era possível, decide voltar para a casa da própria mãe para deixar a minha mãe com 2 anos de idade. Aquilo foi extremamente traumático para minha mãe, mesmo sendo muito bem cuidada pela avó. E cresce achando que não era amada, for abandonada, era isso que a memória infantil trazia para ela. Um dia fui deixada. Mas um dia eu escutei algo da minha mãe que foi transformador. E eu perguntei mesmo para ela. Eu falei assim: mãe, como que a senhora, uma mulher com uma história tão marcada pela vida, consegue ser a mulher que é? Consegue ser uma mulher que educou muito bem os filhos. Se não somos melhores, culpa é nossa. Uma mulher que não arranjava briga com ninguém. O Valnei e a Patrícia não estão aqui, né? Mas são nossos amigos de São Paulo. Muito amigos nossos, frequentavam a mesma igreja. E a Patrícia diz isso até hoje para mim: nunca encontrei uma mulher tão equilibrada quanto a sua mãe. E eu perguntei isso para minha mãe: como que ela conseguia ser aquilo? E ela me disse algo, que eu até estou escrevendo sobre isso. Ela disse assim: filha, eu sou a melhor pessoa no mundo para cuidar de uma família. Porque eu sei o quanto uma família faz falta. Eu sou a pessoa mais indicada para ser a melhor mãe do mundo. Porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Entende? Enquanto a maioria de nós vive de fato as marcas do trauma, no sentido de dizer assim: não consigo abraçar o meu filho porque meu pai nunca me abraçou. Não consigo dizer palavras corteses porque eu cresci num lar onde as palavras ásperas dominavam. Você pode ser a pessoa mais indicada para pegar essas palavras e usá-las de forma oposta. Se você não recebeu amor, você sabe o quanto o amor falta. E você é a pessoa mais indicada para dá-lo. Se você cresceu e até hoje parece que as palavras malditas ecoam na sua vida, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, você é a melhor pessoa para usar palavras corteses.
Porque você sabe como palavras amáveis fazem falta. Jesus consegue se manter durante a tentação, porque ele lembrava das palavras de Deus. Independente da sua origem, independente da história que a vida foi escrevendo juntamente com você, que você possa escutar Deus dizendo o que você significa para Ele. Você significa para Deus um amor incomensurável, a ponto de morrer numa cruz, para dizer assim: eu quero você para sempre. Se as pessoas ao seu redor não dizem o quanto você é importante, saiba que Deus todos os dias o faz acordar como prova de um amor inquestionável. Se você acha que as coisas estão difíceis, que parece que não é possível suportar, e por que a gente vive algumas circunstâncias tão desafiadoras, saiba que Deus prometeu que um dia voltará para enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Está escrito em Apocalipse, capítulo 21. E Ele lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. E a dor, a morte, não mais existirão. E a última palavra nesse conflito do bem e do mal virá da própria boca de Deus, dizendo: ó morte, onde está o teu aguilhão? Deus, com uma voz, com a força muito mais intensa do que a do trovão, vai dizer lá dos céus, quando estiver voltando: vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo, na herança que está reservada para vocês desde a fundação do mundo. Deus ama você, independente da sua história, independente do que fizeram com você, de bom ou de ruim. Porque mesmo que nós olhemos para nós mesmos e achamos que nós estamos na média ou acima da média, existe muito ainda para ser melhorado em nós. Mas independente do progresso que alcançarmos, existe um Deus que nos ama. E acordar com esta certeza e escutar a voz dele no nosso coração, atuando na nossa mente, é o suficiente para abafar qualquer outra voz que quer tomar o nosso coração. Talvez para aqueles que estão nos assistindo pela internet, talvez Deus, neste momento, esteja falando para você mesmo, que está com o coração aí angustiado, achando que a vida não tem sentido, mas sabe que Ele te ama. E a dor, o choro, pode durar uma noite, mas pela manhã, a alegria vem. A alegria sempre aparece na nossa vida. Porque depois da tentação, os próprios anjos desceram e alimentaram Jesus. E o confortaram. E mais uma vez disseram assim: Deus te ama, hein? Deus te ama. Deus ama a mim e a você. E que Ele cuide do seu coração sempre. Que cuide do meu coração sempre. Para que a boa obra que Ele iniciou em nós, Ele possa completar. E dentro desta boa obra se encaixa João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o versículo 10 é um contraste ao versículo 9, que diz que o ladrão vem para matar, roubar, destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual voz você está ouvindo? Do ladrão, que vem para matar, destruir, roubar, tirar os bons sentimentos, ou daquele que veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância? Que Deus abençoe a mim e a você. Que a boa obra que Ele começou, que Ele possa completar, hoje e sempre. Amém. Amém.